Sejam muito bem-vindos a essa aula de composição 1 de paisagem, né, com tema de paisagem. E essa aula ela vai ser um pouco mais prática, né, em contraponto com a aula dos 15 tipos de composição de Paine, que é bastante voltado para a paisagem e onde eu vou em bastante detalhes, usando várias obras como exemplo, né, explicando os tipos de organização, né, de arranjo que a gente tem clássicos, né, que funcionam para paisagem. Nessa aula aqui eu vou pegar e vou usar algumas fotos que eu tirei durante de viagens. Nessa aula aqui eu vou pegar algumas fotos que eu usei em viagens e vou, junto aqui com vocês, eu vou fazendo algumas edições, algumas seleções, né, alguns recortes para que fique mais interessante a composição, né? Então eu espero que esses exercícios eles ajudem vocês a pensar melhor a forma de enquadramento, né, de enquadrar as composições de vocês, né, seja fotos também de vocês tiradas em viagem, mas também como fazer um enquadramento, né, de alguma composição em em um determinado desenho ou pintura em ar livre, onde você tem que escolher, né, o que você vai colocar na sua tela, no seu papel e o que você vai deixar de fora, né? Então, o propósito dessa aula é ser mais prática. Então, eu vou começar agora aqui selecionando a primeira foto para a gente começar a fazer alguns exercícios. Beleza, vamos começar então. Essa foto aqui eu tirei em Lisboa, acredito que foi perto do Mosteiro dos Jerônimos. E o que a gente tem aqui basicamente então é uma fonte, né, bem aqui no centro da imagem, basicamente uma composição simétrica, né? A gente tem a fonte bem aqui no meio, a gente não tem nenhum elemento assim grande que disputa muito, né? A gente pode até puxar um pouco dizendo que essa parte aqui ela está um pouco desbalanceada, né? Não é uma simetria perfeita, mas essa árvore que ela está meio fora aqui do ponto, ela não disputa tanto a atenção com o que está aqui no centro, né? Então eu vou fazer agora, primeiro eu vou selecionar aqui essa camada, ela está com um cadeadinho, eu vou apertar o Ctrl J aqui, ele vai subir aqui, né, criar mais uma camada. Eu estou usando aqui o Crop Tool, né, ferramenta Crop, e ele é interessante aqui que ele dá algumas opções aqui de composição para a gente trabalhar aqui no Photoshop, né? Então eu posso selecionar aqui a regra dos terços, selecionar aqui essa composição, essa foto, e aí conforme eu vou mexendo aqui, ó, ele pode me dar a opção de excluir tudo aqui que está fora, né? Então se eu não quiser essa fonte aqui ela no centro, eu posso ir mexendo aqui e deixando, por exemplo, usando aqui as regras dos terços, eu posso deixar, vamos pensar aqui, ele mais indo aqui para o canto, eu posso deixar essa fonte bem aqui nessa ponta, né? Então se eu apertar Enter, ele faz esse rearranjo, então a gente já não tem mais agora uma composição simétrica, né? A gente tem uma composição assimétrica no sentido que a fonte agora ela está nesse lado, e se a gente dividir agora aqui em dois, a gente tem esse espaço aqui e essa parte aqui e essa fonte aqui nesse quadrante, né? Se voltar aqui com o crop nessa ferramenta, a gente vai ver que a fonte aqui ela está bem no quadrante aqui da regra dos terços, né? Uma outra forma também da gente trabalhar é usando os outros recursos que ele tem aqui, né? O legal dessa ferramenta aqui do Photoshop é que ela já deixa alguns dos modelos mais conhecidos, né, de composição já meio que no jeito aqui. Então é uma ferramenta bastante interessante para a gente trabalhar um ajuste de foto, né, para referência, né, de pintura. Então o próximo que a gente tem aqui é o diagonal, né? É um tipo de composição bem característico, né, do período barroco, renascentista, né, um pouco para frente. Mas observa que aqui a gente tem daí a fonte bem no meio, né? Se a gente arrasta aqui, a gente pode selecionar de repente essas figuras aqui no meio, e a gente deixa a fonte daí como segundo plano, né? A gente enquadra daí essas pessoas aqui nessa forma triangular. Outro tipo de composição aqui também, né? A gente pode deixar daí a linha vindo em direção às figuras também, vai ficar um pouco parecido com a regra dos terços aqui.
Se a gente pegar e voltar aqui para a regra dos terços, ver que agora a fonte ela ficou desse lado aqui, né? Uma outra forma de trabalhar. Aqui ele vai ficando uma composição daí assimétrica, né? Vai pesando aqui por esse lado, que a gente tem tanto as figuras quanto a fonte aqui do lado esquerdo. E aqui a gente tem a espiral de Fibonacci também, que pode ser usado como uma referência aqui, né? Então a gente daria atenção para as figuras aqui também, né? Então a gente usa o Fibonacci para chegar aqui no ponto no ponto focal aqui nessa região, né? Então é uma outra forma também da gente trabalhar a composição, né? Então observa que no momento que a gente vai bater na foto, né, pode ser que a gente não pense em todos esses detalhes assim. Então com essa ferramenta de crop, né, de recorte, a gente consegue trabalhar com algumas ferramentas. Você não precisa necessariamente usar essa ferramenta de crop aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui alguns grids já pré-pronto também. Se eu precisar usar um Fibonacci aqui, eu também tenho, né? Eu já tenho aqui no jeito um Fibonacci para trabalhar, né? Eu tenho esse aqui também, ó, trabalhar, né, três planos e tal. Então, sim, você pode criar os seus próprios grids, né? De repente imprime a foto em um papel e depois você faz os seus traçados, também se preferir fazer de uma forma mais analógica. Mas o Photoshop ele é um programinha que ele ajuda bastante nesse ponto, mas ele não é indispensável, né? Você pode, conhecendo os modelos de composição, de Fibonacci, né? de regra dos terços, você consegue brincar bastante com composição e fazendo os ajustes, né? E às vezes você nem precisa da ferramenta em si aqui colocando, né? Você já no olho você já consegue saber aí mais ou menos como você usar essas ferramentas para dar uma mexida na composição e ver se acha alguma composição mais interessante. Aqui a gente tem uma outra foto aqui do Mosteiro dos Jerônimos. Eu vou usar a mesma ferramenta aqui de recorte. Aqui eu posso usar o Fibonacci para trazer os olhos aqui para essa região aqui, né, das torres aqui do Mosteiro dos Jerônimos. Observa como muda tudo, né? Você trazer o Fibonacci aqui para o seu ponto focal. Posso trazer o Fibonacci aqui para essa região, né, das pessoas. Olha como ele muda, né? O enquadramento já muda bastante coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui na ferramenta de regra dos terços. A gente poderia trazer o mosteiro aqui para esse canto, né? Observa como que ele fica interessante também aqui nesse ponto aqui da regra dos terços, né? Isolou praticamente, as pessoas ficaram aqui na tangente aqui para fora, mas aí o ponto focal muda para cá, né? Para como ficam uns shapes, né? Uns recortes bem interessantes, né? Que faz tipo uma moldura aqui em relação às torres, né? Bem bacana, né? As linhas vêm. Então tudo isso que tem que pensar na hora de pensar a composição, né? Por exemplo, a gente pensar nas linhas, né? Vindo aqui, repara como as linhas vêm. Todas trazem aqui para o ponto focal, né? Vem aqui, vem. A gente nem percebe direito essas pessoas aqui. Pode até remover, né, durante a pintura, que não vai fazer diferença aqui. Vamos agora para essa foto aqui. Eu não me lembro aqui o nome desse parque, mas provavelmente é ali na região de Lisboa também. Uma coisa que eu gostei aqui bastante, no momento que eu tirei essa foto aqui, que eu gostei bastante, que eu achei bem interessante, é essas linhas, esses grandes shapes de sombra aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem esse ritmo que eu gostei bastante da foto. Isso aqui eu achei muito interessante, né? E as linhas elas vêm aqui, e faz assim. Então esse contraste aqui dessas linhas aqui, junto com essas linhas proeminentes aqui, essas formas arredondadas, em contraste com essa linha reta aqui, essa luz bem separada aqui, né, que vem de cima, né, que separa esses grandes blocos de folhas aqui, eu achei
bem interessante. E se eu tivesse tempo, eu muito provavelmente teria pintado uma aquarela aqui, né? Teria feito uma sombra bem azulada, bonita aqui, né? Teria feito uma pintura, né? Quando a gente viaja com a família, não necessariamente dá tempo de fazer tudo que a gente quer, né? Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui em relação a essa pintura que mexeu um pouquinho mais na composição. Eu mexeria pouca coisa se eu fosse pintar essa cena aqui, mas vamos mexer aqui com a ferramenta e ver o que ela entrega. Então aqui a regra dos terços. A gente poderia colocar essas figuras no banco aqui como destaque. E aí a gente fica com esse ponto focal aqui, ó. A gente ainda pega um pouco desse ritmo aqui, dessas áreas de sombra aqui. Leva bem direto para esse ponto focal aqui, ó. Aproveita essa linha aqui, a linha aqui, esses galhos também vêm toda nessa direção. A gente tem essa linha aqui bem clara, trazendo para esse ponto focal. E ele fica bem na regra dos terços aqui. Então a gente consegue utilizar bem essa área. É uma outra forma também de trabalhar seria usar, vamos dizer aqui, o Fibonacci. Vamos ver o que a gente consegue com o Fibonacci aqui. O Fibonacci está entregando esse banco aqui como ponto focal, né? Vou tentar inverter isso aqui. Vou usar o meu Fibonacci de guia. Poderia usar dessa forma aqui também, né? O Fibonacci mais invertido aqui. Então a gente teria, ficou bem parecido com aquele outro, né? Com a regra dos terços. Então essa composição aqui, eu acho que eu provavelmente usaria dessa forma aqui. As linhas vêm, aqui, a linha vem direto, vem aqui. E essa aqui ficaria essas figuras aqui. Ou usaria o Fibonacci aqui trazendo para esse banco, né? Mas esse banco aqui, ele não tem muita coisa de interessante aqui, né? Se tivesse duas pessoas de repente sentadas aqui, uma pessoa, talvez ficasse mais interessante trazer o ponto focal para esse ponto, né? Lembra que a composição a gente tem que atrair os olhos. Lembra que a gente tem que atrair os olhos do espectador para alguma coisa interessante, né? Não pode atrair para lugar nenhum. Agora a próxima foto. Selecionar aqui a ferramenta. Vamos lá, onde que podemos colocar o Fibonacci aqui, de repente. Esse aqui eu não gostei muito, vamos ver. Regra dos terços. Daria ou para dar mais ênfase nessa parte aqui do estacionamento, em relação à estátua, deixando ela bem aqui no ponto aqui da regra dos terços. Ou daria para privilegiar uma composição mais assimétrica, mas mantendo a figura no centro aqui, ó. Põe a figura no centro e a gente tem o seguinte ritmo aqui, né? Vindo aqui, vindo aqui, a gente tem essa cadência de pessoas, né? Esse ritmo vindo para cá, os carros também, tudo trazendo para essa região aqui, né? Então a gente tem um contraste também interessante de formas pontudas com formas arredondadas, né? Contraste aqui de formas retas também, linhas para cima com linhas horizontais, né? Linhas horizontais, né? Linhas verticais. Então já tem aqui um padrão bem bacana, até na estátua, né? Se for ver, interessante, né? Você tem umas linhas verticais e linhas mais horizontais aqui, né? Bem bacana, né? Um shape interessante aqui também, bem bacana. Próxima foto então aqui é o Palácio de Montserrat, que fica em Sintra, também em Portugal. Vou usar a ferramenta aqui de recorte.
Aqui a gente tem uma combinação interessante, né, de elementos, de estátua, né, que provavelmente é uma fonte, em relação ao palácio, né? Então, vamos ver aqui o que a gente tem. A gente consegue fazer um recorte bacana aqui. Deixar um espaço de respiro aqui. Regra dos terços, então a gente deixa a primeira próxima aqui da fonte. Faz um recorte interessante aqui desse movimento aqui, ó. Ele fica basicamente assimétrico, né? Porque a gente tem um maior peso aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um contraponto, né? Lembrando que a figura humana, apesar que isso aqui não é uma figura humana, né? Acho que é um querubim, alguma coisa assim. Ele pesa visualmente porque a gente associa com a imagem de uma pessoa, de uma figura humana. Mas aqui a gente tem basicamente um palácio, né? A gente tem muito detalhe, tem formas redondas, né? Contrastando com formas retas. Você tem uma variedade aqui de plantas e de coisas que que trazem interesse, né? Que faz a composição ficar bastante interessante. Você tem essencialmente aqui tons mais escuros na frente, né? Você tem um retorno aqui de luz, aí você tem uma área aqui um pouco mais escura, né? Uma composição bem interessante para pegar e trabalhar aí, de repente uma aquarela, um desenho. Você vê que tem uma separação bem bacana aqui de planos, né? E essa composição aqui ela ficou interessante pela assimetria, né? Tem bastante espaço sem nuvem, um céu limpo, com uma área bastante detalhada, né? Bastante detalhada, com bastante estrutura, bastante ornamento e uma variedade grande aqui de formas arredondadas, formas retas, né? Formas pontiagudinhas aqui. Então isso aí torna uma composição bastante interessante. Próxima foto, então. Vou pegar novamente a ferramenta de recorte. Vamos ver aqui a regra dos terços, como que fica. Aqui a gente não tem assim tanta escolha, né? Basicamente seria colocar esse farol aqui num ponto focal, né? Num ponto que seria mais ou menos assim, né? A gente já trabalha a composição deixando o farol aqui no ponto mais óbvio de interesse, né? Uma outra forma seria colocar o Fibonacci aqui invertido, vamos ver como é que ele fica. A gente acaba tendo aí uma coisa bem parecida com a regra dos terços, né? Vamos ver aqui como que ficou, comparando um com o outro. Ficou bem próximo. A regra dos terços acabou ficando dando um pouco mais de espaço, né, do que o Fibonacci. Acho que no final das contas eu preferiria a regra dos terços aqui, ó, deixando um pouco mais de espaço, né? Assim, a gente fica com uma área assim de uma amplitude, né, um pouco maior, acho que fica um tanto bom e mais interessante. Mas nada impede que seja feita aqui uma extensão, né? No caso, poderia ser feita uma extensão assim. Sim, talvez. E aí daria para fazer uma extensão aqui via pintura, né? Aí faz uma interpolada aqui e trabalha uma composição um pouco mais horizontal, né? Um pouco mais alargada. Próxima foto que a gente tem aqui, então essa foto ela foi tirada uns 10 anos antes dessas últimas em Lisboa. Essa aqui é uma foto do Parque de Monceau, na França, que eu tirei durante a minha lua de mel. E é uma das minhas fotos que eu mais achei bacana, assim, em termos de... Ela saiu estourada, né? A câmera na época não era, acho que foi em 2008, 2009. A câmera não era muito boa, né? As câmeras na época, assim, mais econômicas, não tiravam umas fotos tão boas, né? Os smartphones hoje tiram fotos muito melhores. Mas o céu estourou tudo, mas eu gostei bastante desse galho, né? Desse movimento, desse ritmo que tem esses galhos aqui, né? Eu gostei bastante desses movimentos aqui, né? Desse ritmo que tem aqui, porque eles trazem o olho para cá, ó, e aí no final das contas você acaba voltando aqui, né? Para esse ponto focal aqui que é o parque, né? Você tem
algumas linhas levando em direções opostas, mas o olho ele sempre acaba voltando aqui para esse ponto, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos lá, regra dos terços. Esse é um contraponto interessante, né? Colocar essas 3 pessoas aqui nesse plano e os galhos aqui nesse outro, né? Então vamos ver. Acho uma composição interessante, né? Você tem o contraponto, né? De simetria aqui, né? Com essa região aqui onde você tem uns desenhos de galho bastante interessante, mas ao mesmo tempo você tem por proximidade, né? Desse ponto focal aqui, essa é uma região que atrai bastante atenção. Essa pessoa que eu poderia remover daqui, né, para não disputar muita atenção aqui com essa região, né, ou de repente poderia deixar aqui para dar um pouco mais de peso nessa parte aqui, né. A gente tem aqui, né, formas finas com formas grossas, você tem uma variedade de cores aqui, né, de formas, tem formas mais geométricas com formas orgânicas, né, figura humana. Você tem um padrão de sombra bem interessante aqui, ó. Sempre quando você tem sombra, luz, sombra, né? Essa luz intercalada é sempre interessante de você ter uma composição, né? Que te traz interesse, né? Traz uma vibração, né? Uma atenção melhor para sua composição. E por fim, essa foto aqui que eu também tirei em Paris mais ou menos na mesma época, né? Esse aqui é um bairro de Montmartre, foi bem pertinho da Basílica Sagrada dos Corações, né? Que fica bem no alto ali de Montmartre. Montmartre, para quem não sabe, é um bairro onde os artistas boêmios de Paris praticamente viviam lá, né? Inclusive perto de Montmartre ali ainda hoje tem artistas que vão lá para pintar, né? Um bairro ali, uma região ali onde os artistas se reúnem todos ali, e essa região aí a gente estava passeando por ali e eu tirei essa foto e selecionei ela agora aqui porque ela é uma composição assim relativamente difícil de trabalhar, porque ela tem muita informação, muito barulho. Se fosse fazer uma pintura, eu teria que simplificar muita coisa aqui na minha visão para ficar interessante, né? Mas vamos lá, vamos começar então com o Fibonacci aqui. Eu provavelmente tornaria essa cabine aqui como foco, né? Por quê? Porque essas pessoas aqui, elas estão no canto da imagem, né? Elas estão bastante... não estão em nenhuma área que aproveitável no sentido de atração de foco, né? A gente não deve atrair o foco para uma tangente, né? Para fora da tela. Então a gente tem aqui, daria para usar o Fibonacci aqui, né? O espiral de ouro para atrair para essa cabine aqui, né? Eu não deixaria essa ponta aqui na tangente, deixaria mais ou menos assim, né? Tirar um pouco de essa pessoa que eu deixaria ela totalmente para fora, talvez essas pessoas aqui também, né? Deixar para fora aqui e ficar só a cabine, né? A composição já fica mais interessante. Deixa eu ver aqui como é que fica com a regra dos terços. Também, mesma coisa, uma composição bacana, né? Interessante. Vamos ver aqui também com a diagonal. A área de foco aqui, essa aqui já não aplica muito, né? Olha aqui, ó, triângulo, ó, repara como que a gente tem as linhas, né? Trazendo para cá, os 2 pontos aqui, seriam esses 2 aqui, né? Acaba funcionando bem. Beleza, então espero que essa aula tenha te ajudado a pensar melhor em termos de composição, de enquadramento, né? Quais ferramentas a gente pode usar para fazer uma composição que consiga prender a atenção do espectador, né? A guiar os olhos, né? Que tenha um bom ritmo, que tenha umas boas linhas, trazendo o olhar do espectador para áreas de interesse, né? Essas ferramentas elas podem ser usadas sempre que você precisar, né? Elas são às vezes um determinado tipo de composição, de enquadramento fica mais interessante com regra dos terços, outra com Fibonacci, né? Você pode pensar em composição simétrica, composição assimétrica. Se você quiser expandir o conhecimento e as ferramentas para a composição de paisagem, não deixe de ver, se não viu ainda, não deixe de ver a aula sobre os 15 tipos de composição do Paine, que é uma aula bastante completa, né, em relação a esses tipos de ferramentas que o Paine
detalha lá no livro dele, um livro clássico sobre composição de paisagem. Beleza? Obrigado por ter visto a aula até o final e até a próxima.